canal Outro Livro conversa hoje com o Eduardo Sienkiewicz. A gente vai falar do livro Poemas da Branca, Paisagem Paulistana, lançado em 2021 pela editora Árvore Digital. Eu quero pedir que você curta esse vídeo, se você gostar, e que principalmente você se inscreva no canal Outro Livro. Isso vai ajudar com que essas conversas cheguem a mais interessadas e interessados por aí, né? Toda semana a gente vai postar uma conversa diferente. O Eduardo Sienkiewicz, além de um amigo meu, um guia de São Paulo, né, assim, excepcional, a gente fez um contato muito legal lá há alguns anos. Ele é professor, ele é poeta, ensaísta, ele publicou os e-books Mar dos Dias e Poemas da Branca, Paisagem Paulistana, ambos pela Árvore Digital. O primeiro em 2018 e o segundo em 2021. Publicou também o livro Tratado Político, 1715, de Sebastião da Rocha Pita, estudo introdutório, transcrição, índices, notas, estabelecimento do texto, e ele é colunista da HH Magazine, Humanidades em Rede, e no Instituto Pró-Diversidade. Ele também publica os seus textos no seu blog, o Blog Menos, e colabora em várias revistas acadêmicas e literárias, além de trabalhar com consultoria de texto e de pesquisa na área de humanas. Seja bem-vindo, Eduardo, muito obrigado pelo convite. Pelo convite, não, pela participação. Sim, você, seu gentil convite, eu também agradeço bastante e fico feliz de poder conversar com você e com as pessoas que te seguem esse canal e são interessados em poesia, arte, política, por que não política? Exato. Massa. Então, gente, o livro Poemas da Branca é um livro de poesia, né, e ele sobrepõe duas séries de poemas. Eu já escrevi sobre esse livro, inclusive, está lá no meu blog também, o Par Delicatesse. Ele tem 58 poemas numerados, todos eles bastante despojados, dedicados à composição de uma nova lira paulistana, na qual circulam os moderninhos de uma São Paulo já pretérita e a rediviva Bianca Branca, personagem espelhada na Marília de Dirceu, mas também na Capitu, né? A outra série de poemas é a dos intervalos, poemas que são dedicados ou em diálogo com uma infinidade de poéticas, de Eurídice Fontella, Drummond, Mário de Andrade, Clarice Lispector, etc. Antes da gente começar essa conversa, né, Eduardo, eu vou ler aqui um dos poemas do seu livro. Está logo ali no começo. Acaso são estas as baladas modernas aonde dançavas os anos gostosos? Berlim Clube, Madame Satã? Cupido sobre ti e sobre mim. Cupido sobre Berlim? Clube, é este o amor nos anos 2000, todo impulso e repulsa, fascínio e medo, antecipação do fim, prolongamento da despedida? Antidepressivos, antipsicóticos, ópios, éter, analgésicos, medo do enxame de abelhas, medo da dor? Qual delas te picou? A mim me picou. São estas baladas, são estes, mas eu o mesmo não sou. Bianca, tu danças? Espera que vou. No Berlim Clube eu vou, no Berlim Clube não vais, a não ser quando vou. Cupido voou. Cupido não sou, mordido estou, flechado não estou. Eduardo, Diga lá. a minha primeira pergunta, né, é como é que você lidou nesse livro com aquela relação entre o projeto de um livro e a realização dele? Poemas da Branca foi um livro projetado? Foi um livro que foi acontecendo e sendo projetado no percurso? Foi um diário? Por exemplo, como que o livro começou, né? Como é que você deu o livro por encerrado? Se puder falar um pouco dessa dimensão aí, acho que ajudaria o leitor se inteirar. Sim, a princípio, eu escrevi um poema em que tinha menção a Marília de Dirceu,
ao próprio Dirceu e essa figura desejada que é a Marília, e o eu lírico Dirceu, esse lugar, né? Paixão, desejo. E quando eu fiz esse primeiro poema, que tinha fortemente essa relação com essa lírica do século XVIII, pastoril, mas ela era um poema que, ao mesmo tempo, era urbano, eu pensei em investir numa coisa maior mesmo, na paródia de Marília de Dirceu. Mas aí, assim, eu podia fazer só uma paródia da historinha, ou também tentar preservar alguma melodia dos poemas do Gonzaga, e mesmo a paráfrase, quer dizer, usar a própria paráfrase. A partir de ter essa ideia de que esse poema poderia render uma série de poemas que eu fizesse uma espécie de nova Marília de Dirceu, urbana, em São Paulo, eu comecei a reler o próprio texto da poesia, o Marília de Dirceu, quer dizer, eu voltei para essa lírica e para esses poemas, e também selecionando alguns indiretamente para fazer uma paródia das palavras, né? Mas preservando a melodia ou até o ritmo, a sonoridade às vezes. Mas ao mesmo tempo eu comecei a escrever alguns poemas que se distanciavam dessa narrativa do Marília de Dirceu, que eu fui considerando esses intervalos, que essa dimensão um pouco do interrompe a narrativa, quebra o fluxo da narrativa, às vezes comenta a narrativa, mas de forma muito peregrina, assim, muito distante, não tão imediata, mas às vezes tem um comentário que é mais próximo, uma espécie mesmo de uma segunda narrativa, né? Acabam sendo uma narrativa meio que dupla, né? Mas meio que na chave do comentário, né? E aí, assim, alguns poemas desses, por exemplo, da Eurídice Fontella, eu tinha escrito um, daí eu falei, acho que merece um segundo. Mário de Andrade, alguns desses intervalos repetem com a Magnólia, que é o nome de flor e nome de mulher, né? Então, aí quando eu percebi que tinha esses dois, imediatamente eu pensei em intercalar mesmo, fazer a narrativa intercalada com esses intervalos, essa estrutura. E à medida em que eu tinha a dimensão, novamente, do Marília de Dirceu, quer dizer, sabendo também que o poeta, o sujeito empírico tinha sido encarcerado porque foi extraditado, né? Acaba tendo essa referência também dessa... É como se essa paixão fosse extraditada, né? Essa paixão é impossível, irrealizável, né? Só que, assim, ao mesmo tempo, como você diz, né, tem outras mulheres, como Capitu, né? E a própria Blanche, a Branca. Quer dizer, esse lugar também dessa mulher que, na lírica do 18, ela é vista de um modo, e depois do 19 se apropria como uma mulher idealizada, branca, loira, europeia, né, de traços angelicais, com vários lugares comuns do diamante, do marfim, né, dessa coisa das pedras, e que também tem no 18 a questão do retrato, né, do retrato e da construção dessa beleza. Eu acho que daí o livro acaba também problematizando isso no sentido que um pouco exaure esses lugares, né? São vários poemas que têm referência aos lugares líricos de outras mulheres líricas que foram ou musas ou personagens femininas de objetos de desejo, né? De objetos de desejo. E então, quando eu vi que eu tinha já um número razoável de intervalos, eu
os dispus em narrativa numerada, né, das, vamos dizer, canções, né, praticamente, né, como cada poema funcionando como canção. Mas é um livro, se você for ver assim, ele não é uma pesquisa histórica, ele tem um conhecimento histórico, mas ele um pouco que desconstrói, porque ele é anacrônico, ele é um livro pop, né? Ele tem essa coisa pop, tem a paródia, mas tem também a estilização, que paródia, às vezes, tem não sei se é uma mixórdia assim, de estilos. Tem muita citação, né? Muita citação também. Sim, com certeza. Parece que, não sei se na apresentação ou no pós-fácil, é comentado que você trabalha com esses limites da lírica, né? Acho que é na apresentação, não é isso? Acho que é isso. Eu acho que é no pós-fácil, talvez, da Ana Chiara, Sim, é o pós-fácil. Isso é mais a questão lírica, mais a questão da lírica, acho que a Ana Chiara fala no pós-fácil. Isso. Mas desses limites. Esses amores interditados são os mais literários, né? Os que funcionam melhor literariamente. Viu? Verdade. Pensando ainda nessa questão da estrutura do livro, né? Você já falou de paródia, você falou dessa relação entre criação e estudo que está por trás do seu livro, né? E percebe-se que uma das características é essa multiplicidade de vozes, né? Você falou de muitas citações, tal, essa intertextualidade, essas máscaras. Então, eu queria que você comentasse um pouco também sobre a presença de um outro tipo de intertextualidade, pode-se dizer, que são os textos adjuvantes que você traz tanto em Mar dos Dias quanto agora nos Poemas da Branca, né? Esse livro de 2021, como a apresentação, o pós-fácil, a própria concepção gráfica do Poemas da Branca, né? Muito rica também. Eu penso nesses diálogos assim como algo que eu estou chamando aqui de adjuvante, porque eles, eu diria que aumentam a potência dos seus poemas, mas ao mesmo tempo são vozes que introduzem perspectivas que não estão exatamente em simultâneo com as suas, né? Como é que você vê esses diálogos no livro? Como é que se dá essa presença desses outros textos? Eu acho que tem uma coisa mesmo de muitas vozes, né? Uma espécie de polifonia, assim, claro, desde o Mar dos Dias, que tem toda uma primeira parte que é um sujeito lendo as cartas que o Mayakovsky escreveu para a amada num determinado momento, em que a narrativa é extratos, né, das cartas e aquela vivência da leitura das cartas e aquele dia a dia num determinado momento, num lugar. Então, fica já tem essas vozes que se entrelaçam, né? Assim, elas concorrem, elas correm paralelas e juntas, assim, não tão distantes, mas são independentes. E daí, nos Poemas da Branca, tem esse diálogo inicial com o Gonzaga e com outros autores de literatura, como Machado, como Drummond, nos intervalos, o próprio, sei lá, vários autores, Mário de Andrade, né, que eu já disse, e que acabam sendo vozes, mas com relação, por exemplo, a essas personagens, né, as personae, essas máscaras, tem uma coisa interessante, porque a gente pensa que tem um sujeito masculino, um homem, um eu lírico, apaixonado por uma mulher, um objeto de desejo, que é esse lugar do feminino por várias mulheres, que essa Bianca Branca são várias, da história da literatura, está embutida nessa figura, várias figuras femininas, né, de desejo. Mas pensando, por exemplo, no eu lírico desse homem, ele também tem várias vozes, porque ele é bem multifacetado, que ele tem desejos pela mulher, mas tem desejos por outros homens, por outros meninos na balada.
por outras mulheres. Ele diz que se ela não quer ele dá para outro, entendeu? Ou dá para outra. Enfim, tem essa ambiguidade do masculino e feminino. E num dos intervalos também, o Cupido é um Cupido que, historicamente, o Cupido não é nem menino nem menina, né? Mas ali ele é um Cupido duplo, ele é justamente um Cupido bissexual, vamos dizer. Eu acho que o livro passa por essa coisa de um lirismo bissexual, mas que também pode até extrapolar essa coisa dual, né? E só aí eu acho que tem muita máscara, né? E a máscara da mulher, que na verdade é uma jovem de Higienópolis, em São Paulo, nos anos 2000, esses inferninhos, né? Os inferninhos de São Paulo, que são as baladas moderninhas, né? E que eu acho que isso na narrativa não é uma coisa natural nem naturalizada, acho que é uma coisa irônica, assim, é uma ironia também com esse lirismo e com essas máscaras desses lugares sociais, né, de juventude embalada em São Paulo. É quase tudo muito clichê, né? Esses lugares, assim, engraçado, né? Pois é, mas você lida com uma potência poética muito forte nessa margem do clichê, do pop. Acho que funciona bastante. Eduardo, eu só vou te falar uma coisa. Não sei se o seu microfone está meio desconectado, às vezes está falhando, assim, não sei se... Ou se é a conexão. Às vezes é o pininho mesmo aí, o fiozinho. Eu vou tentar com isso. Ah, você estava sem, é isso? Ah, entendi. Eu estava sem ele, eu vou tentar, melhor, acho, com ele, né? E aí depois a gente edita esse trechinho e tira. Sim. Olha, veja, melhora, né? Parece que está mais nítido, não sei, vamos tentar. Eu te ouço melhor, claro. Não, eu estou te ouvindo bem. Vamos tentar, então, né? Dar sequência aqui. Tá. Então, beleza. Vou continuar. Uma outra questão, Eduardo, é que o seu livro ele aposta no verso mais curto, numa situação de minueto amoroso, um cultivo do epigrama em alguns momentos. Eu quero dizer, é uma estética e uma temática mais do mínimo, né? Mas, ao mesmo tempo, é um livro bastante extenso, com poemas extensos também. Ele até poderia ser uma série infinita, né? Por isso que eu te perguntei quanto que você deu por encerrado esse livro, né? Que tipo de obsessão formal, assim, você consegue enxergar que você teve nessas escritas, nesses poemas, e até no livro enquanto estrutura, né? Você já falou um pouco da questão dos intervalos, né? Sim. Tipo... Olha, essa coisa da escrita obsessiva ou da obsessão temática ou de dar alguma forma a algo, obsessão de um modo também geral, é uma marca, acho que, num tipo de linguagem que eu acho que sempre li e sempre apostei, uma linguagem meio obsessiva mesmo. Assim, acho que as frases são curtas, os versos são curtos, às vezes sem pontuação, ou às vezes muito pontuados. Assim, é interessante você trazer o minueto, né? A coisa do minueto e do epigrama, que é a forma muito breve e aguda, né? Assim, ela é do estilo ático. Se a gente for pensar em asiático, redondo, sei lá, da prosa, né? Que é cheio de subordinações. O ático realmente é mais enxuto e é um estilo mesmo epigramático, lacunar, da brevidade. É um livro com muitos poemas numerados e muitos intervalos, alguns poemas longos, outros curtos, mas extenso, mas que tem esse aspecto da brevidade mesmo, né? Curioso. E da coisa muito lacunar, às vezes sentenciosa, assim, né? Da sentença, de uma certa agudeza. Eu acho que isso tem muito a ver, claro, com que eu estudei muitos anos prosa e poesia do século XVII, XVIII, né? Deve ter contaminação mesmo, e às vezes umas coisas conscientes mesmo dessa coisa epigramática, lacunar, mais aguda.
E agora, sem dúvida, tem uma coisa de um momento que eu me lembro no processo dos Poemas da Branca, tem uma efervescência na escrita dos poemas narrativos, principalmente, da construção da narrativa, porque a história, às vezes, ela fica saborosa, assim, você se deixa levar muito por ela, assim, e vai descobrindo coisas. E eu me lembro de escrever andando, enquanto eu ia na padaria, porque tem padaria, açougue, esses lugares mesmo de São Paulo, e de serviços, eram coisas que eu frequentava mesmo, sabe? Eram lugares que eu transitava mesmo. Então, tinha muito da observação, que não é uma transposição de nenhuma realidade, mas é uma observação mesmo desses climas, desses ambientes, né? Bom, e assim, certamente nos anos 2000, esses clubes eu ia, vez ou outra, nesses clubes, eu conhecia, frequentei um pouco esses clubes. Uma da Missa foi mais nos anos 90 do que 2000, mas esse Berlim Clube, por exemplo, e um outro clube que é o Executivo. O Executivo, eu fui numa festa eletrônica ou outra nos anos 2000. Então tem essa coisa também de fim de semana aí nesses lugares e sempre saía de lá com uma crônica na cabeça, né? Que Ótimo acaba... nome esse, o Executivo. Executivo, não é um ótimo nome? Ótimo nome. Não, o Executivo de dia é um puteiro, é uma casa de prostituição, e tem uma sala de espelhos. Parece um lugar que já teve em filme de chanchada brasileiro, sabe? De boate dos anos 70, de espelhos. Uhum. De sexta-feira e sábado à noite eles alugavam para a gente moderninha fazer festa de som eletrônico. Entendeu? Foi aí que eu conheci o Executivo. Agora, tem uma coisa curiosa também, porque havia uma festa no Executivo, que eu não lembro o nome do DJ, que era o famoso da festa, mas tinha uma moça que cuidava, uma hostess, que chamava Bianca Exótica. Isso é uma coisa que, por exemplo, estou te contando agora, o William sabe, porque o William é ilustrador do livro, né, e faz a capa do livro, e ele também foi nesses inferninhos comigo, muitos deles, se não todos. A Bianca Exótica é uma travesti também da noite paulistana, de uma outra cena, mas é uma travesti, ela tem seguidores no Instagram. Então, também brinca com esse feminino da Bianca de ser trans, de ser uma mulher trans. Quer dizer, tem essa referência, entende? Só que é claro, quase que um bastidor, porque não se trata de retratar aquela mulher, né? A empírica. Mas tem esse lugar também, é uma outra máscara da noite paulistana travesti. Pois percebe-se muito essa ideia do pitoresco, da crônica, né? Eu acho que isso atravessa o livro como um todo e dá para sentir essa memória de geração também, né? Uhum. Acho que está bem presente ali. Ainda naquela discussão sobre as máscaras, né? Voltando um pouco, até para comparar com o Mar dos Dias, no Mar dos Dias você tem lá o conjunto das cartas caiçaras. Quando ler as cartas do Mayakovsky e escrever as suas próprias cartas, parece que é um mesmo movimento, né? E aí a gente tem numa outra seção desse mesmo livro, Poema em Pé, Oceanogonia, que é um diálogo que se dá com a música popular, com o texto bíblico do Gênesis. É um pouco essa ideia que talvez você pudesse comentar mais aprofundadamente, sobre essa relação entre a leitura e a escrita, entre o estudo e a criação, como é que funciona isso, por exemplo, mais evidentemente no Poemas da Branca, mas se quiser também falar um pouco sobre esses outros textos, é interessante, eu acho.
No Mar dos Dias, última sessão, que é do Poema em Pé, que é uma oceanogonia, né, que é uma espécie de criação do mundo no mar em 7 dias, então um poema narrativo que se divide em vários, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, até sétimo dia, coisas que ocorrem durante um dia. É uma espécie de estrutura histórica do diário mesmo, né? Os dias daí formam uma semana, uma criação do mundo no mar, e cada dia é um mar diferente, né? Tem uma cor diferente, o mar está de um jeito diferente, porque o céu está diferente, porque tem nuvem, não tem vento, não tem. Essa coisa muito da efemeridade, né? Engraçado que o diário faz o registro histórico, memória, mas, ao mesmo tempo, com essa noção do mar, que é efêmero, que se modifica em 24 horas, ou está se modificando o tempo inteiro, não dá conta de registrar como é, né? Quando você vai registrar, já mudou. Esse efêmero com essa memória, que seria uma coisa de registro permanente, perene, né? É contraditória, paradoxal, né? Se quiser, até um oxímoro, no convive, né? O efêmero na perenidade, né? Tem um pouco isso. E esses poemas, eles têm também muita citação, né? Os poemas do Mar dos Dias acabam sendo citações muito também de uma musicalidade do que se ouve durante um dia na praia, né? Porque tudo é feito ali naquele entorno ao mar, e tudo se dá no mar também. É quase como apagando todo o resto das coisas da vida, do dia e do continente, e sendo todas vistas no mar, né? O mar como um lugar que centraliza tudo ali daquela narrativa, porque também é narrativo. São poemas independentes, mas são poemas que eles têm muito mais vida juntos, né? Também, eles, acho que, se não me engano, eu numerei eles em romano, acho que eles são numerados também. E eles têm essa narrativa. E aí também tem citação à poesia modernista, também, que tem essa coisa mais curta, mais pontual, pensando que, em oposição ao parnasianismo, que era mais verborrágico também, né? Talvez. Se a Você gente sabe fosse... que... Pode falar. Fala. Não, fala. Não, se você fosse... você falou em parnasianismo, né? Eu lembrei do gênero de pintura às marinhas, né? E as Sim. marinhas, o seu texto não tem exatamente... Eles são marinhas ao mesmo tempo, né? Nesse sentido de trabalhar esse entorno, a paisagem, a natureza, mas eles introduzem essa dimensão de outros textos, né? De outras vozes, da paródia, da citação. Eu acho que é aí que Sim. está o ganho, né? Que supera, Porque né? O gênero marinha. é o que você diz também, sempre tem uma intertextualidade, né? E tem uma conversa, um diálogo. Tem sempre a dimensão desse diálogo com outras, que, assim, os leitores variados percebem coisas diferentes, não precisam perceber tudo, porque tem sempre uma camada que ela é legível, né? Se bem que há coisas, às vezes, sei lá, elegíveis. Eu penso, você abre o Mar dos Dias e logo dá de cara com uma coisa sienkiewicziana, lendo Mayakovsky. Então, às vezes, numa mesma frase, você tem a palavra Mayakovsky e um sienkiewicziano. Quer dizer, que o leitor fala, espera, o que é sienkiewicziano? Até ele formular o Sienkiewicz, e que a maneira do Sienkiewicz, essa terminação ano, né? Mayakovskiano, sei lá, de forma uma regularidade, né? Qualquer coisa você pode botar esse final do ano. E que não é nada, que é uma invenção, às vezes, sei lá. Mas é linguagem, é linguagem. Eu acho que tem essa coisa. Você estava falando da compulsão, eu acho que tem a coisa, às vezes, que com o passar do tempo eu fui, talvez, segurando um pouco mais a minha mão, essa coisa da linguagem muito diabólica, em que
a gente pode fazer muito trocadilho, pode fazer muita sonoridade, muita relação, imbricar, só que daí fica às vezes, sei lá, ilegível e pedante, gratuito, né? Diferente de uma coisa que tem sentido, tem sonoridade, mas não é gratuito, porque a linguagem é muito diabólica, né? Eu tenho essa coisa, para mim, a obsessão é uma categoria importante, mas as coisas diabólicas da linguagem, que você pode quase tudo, né? Com a linguagem, fazer quase tudo com a linguagem, se não tudo mesmo. É meio, às vezes, enlouquecedor, né? Também tem uma dimensão. E assim, eu também gosto de poetas do delírio, né? Que eles têm uma dimensão delirante, que é utópica. Então, isso também acho que tem muito a ver com uma certa inclinação minha, que talvez esteja no texto. Porque acho que eu escrevo algumas coisas, às vezes, bem delirantes, assim. Mas eu me lembro, por exemplo, de escrever poemas da Branca, sei lá, sentado no intervalo de aula ou de conversa com alguém numa universidade, na Unicamp ou na USP, e anotar no xerox que eu estava lendo, ou num livro, ou numa coisa, com uma coisa assim muito de estar vivenciando coisas durante o dia, mas o processo de escrita está se fazendo na sua cabeça, assim, quase como em stand-by, sei lá, num lugar ali, numa região, em que quando você tem um tempo, você acessa aquilo e anota. Depois organiza, eu fiz ação também para escrever. Então, eu tinha essa obsessão, né, da anotação. Vai sair de casa, sai com um caderninho, um lápis. Eu não tinha celular, então eu também, né, porque hoje, por exemplo, você Aham. grava no celular, né, você grava no Uhum. celular e está feito. Você Não sei tem, se eu você tem respondi tudo. praticado assim a escrita hoje, gravando. Hoje, por exemplo, eu já não saio tanto com caderninho, sabe, de lápis. Eu criei no WhatsApp um grupo só deu mesmo, o grupo deu sozinho, que eu dei o nome de Querido Diário, claro, Querido Diário. E aí, quando eu tenho uma coisa assim, em vez de parar para anotar, eu mando um áudio para esse lugar, né, para esse Querido Diário, e fica lá o áudio. Uhum. Aí, a hora que eu preciso, eu vou lá, escuto o áudio e Uhum. a semana passada eu escrevi uma resenha de um livro da Lilian Sainz, O Funeral da Baleia. Eu tinha algumas coisas anotadas no próprio livro que eu li, no exemplar, mas eu mandei vários áudios para mim nesse diário. Quando eu fui escrever, estava mais ou menos fácil, porque tinha muita coisa já elaborada. Claro que você ordena, reescreve, mas é um processo de criação rápido também, né? Com o celular. Assim, eu até vi essa sua resenha, mas acabei não lendo ainda. Quero ler o livro também, não É conheço. bacana o livro. Aham. Assim, eu quando eu li o seu livro, né, eu peguei principalmente a questão da persona, da máscara. Eu trabalhei com a ideia do distanciamento desse eu lírico, né? Eu acho que isso pode ser pensado até como uma característica mesmo da sua literatura, porque também aparece no Mar dos Dias essa coisa de falar com e através de algumas molduras intertextuais. Então, assim, para mim é algo interessante, porque embora você fale muito de você, apareça esse Sienkiewicz, que eu coloco inclusive entre aspas, né? Dessa máquina É. biográfica que te constitui, assim, ao mesmo tempo, você parece se dar, isso parece se dar de uma forma mais polida, de uma forma mais distanciada. Então, não é um poema da expressão individual nesse sentido, né? Da confissão, né? Porque tem essa Uhum. mediação dessas muitas máscaras, né? Sim. O que você achou dessa minha leitura? Não, eu acho que tem um distanciamento, sim, porque, embora eu parta de uma coisa empírica, eu conheci uma moça e que eu fiquei encantado, apaixonado, a relação não existiu. Nenhum desses poemas
ele é uma transição dessa realidade empírica que eu vivi. Ele é um motor, quer dizer, aqui essa historinha, ela foi um motor, porque se você for falar o enredo, é uma história de um amor fracassado. Numa frase se diz, Poemas da Branca é isso, uma história de um amor fracassado. Só que daí você fala, bom, no início dos anos 2000 tinha uma musicalidade que tinha uma cena urbana jovem de noite, de vida noturna X, com um momento político também X, porque o lirismo, ele é um lirismo violento no Poema da Branca. Tem essa máscara da violência também, porque tem a coisa do PCC, quer dizer, a paródia do Mário de Andrade, do São Paulo, Comoção da Minha Vida, é o PCC, Comoção da Minha Vida, que em 2006, que é a época que eu escrevi a primeira versão dos Poemas da Branca, o PCC estava atacando a polícia em São Paulo, aqueles lugares assim que tem guardas em viaturas que ficam paradas em certos lugares, e mesmo nos quartéis estavam sendo metralhados. Estava tendo uma certa guerrilha entre PCC e PM em São Paulo. Tem essa referência, que é esse lugar violento também o lirismo como uma violência, e tem essa menção dessa coisa política desse momento. Então, tem isso. Daí tem a dimensão do amor romântico, porque também se critica o amor romântico a partir, acho que, da Capitu, quer dizer, a Capitu sendo uma mulher que pretere o Bentinho sendo, de fato, o corno e o rejeitado. Então, tem também essa outra camada de lirismo romântico, e tem a camada do lirismo modernista, está ali também. Então, tem também essa referência, que é citação, que também acaba sendo paródia. Isso tudo acabou sendo, não foi planejado, quer dizer, planejado era fazer a paródia do lirismo do 18, Maria de Dirceu como um motor, né? Essa estrutura, que eu até acho que ficou como a coisa central. Só que tem paródias e mais paródias, com romantismo, com modernismo, com muitos momentos da própria literatura. É um pouco uma homenagem a esses momentos, mas, ao mesmo tempo, um pouco ironia a esse sentimento amoroso, né, a esse lugar. E tem isso que você indica, que é também uma consciência de que existe um tipo de prosa que não precisa ser confessional, mas ele é uma autoficção, né, que você diz que realiza uma espécie de texto biográfico. Quer dizer, não é uma biografia, mas ele tem um aspecto de autoficção. De autoficção. Sim, com certeza. Você veja como são as coisas, né? A minha leitura deixou escapar completamente esse aspecto da violência, por exemplo, que você está abordando agora. Mas eu lembro também que tem uma espécie de uma... não só essa violência social aí, né, que você mencionou, mas também tem alguns tratamentos mútuos ali que resvalam numa certa rispidez também, né? Uma certa rispidez sexual até em alguns momentos, né, desse desejo, né? Porque a minha ideia, né, antes de você fazer essa discussão, tinha deixado de lado completamente essa percepção da violência que se dá no plano social, mas também dessa relação pessoal ali representada, né? Porque eu via muito esse distanciamento ao qual eu me referia agora há pouco, através, por exemplo, não só dessas máscaras, mas de uma aposta no riso, na ironia, na leveza. Até estava pensando agora há pouco que me parece que todos aqueles elementos propostos lá pelo Ítalo Calvino né, estão presentes na sua literatura, a leveza, a rapidez, a multiplicidade. 7 propostas para o próximo milênio. E eu penso que o desafio dessa poética, né, e de
disso que o Calvino traz é justamente não cair na superficialidade, o que eu acho que você conhece, o que você consegue brincar com essa superficialidade ao mesmo tempo. Você falou que o livro é pop, né? É pop, é. Critica essa coisa, a sociedade de plástico. É, isso, um pouco também. Uhum. A Disneylândia, né? Ele tem essa referência um pouco também. Porque brinca uma hora com os dálmatas, né? E acho que A Dama e o Vagabundo. A Dama e o Vagabundo é outro lugar de lirismo. Isso. Assim, por outro lado, né, pensando num outro aspecto, parece que para mim, pelo menos, a minha perspectiva, minha percepção, melhor dizendo, é que parece que escrever para você também é um motivo, é essencialmente um motivo de prazer, né? Não tem assim, você não é aquele escritor que fica espiando as suas culpas, ou a sensação da dor, ou mesmo a manifestação da revolta, né? Claro que hoje em dia, acompanhando seus textos no Facebook, por exemplo, todos nós escrevemos poemas um pouco Sim. mais indignados, um pouco mais revoltados com o bolsonarismo, né? Mas Sim. no Poemas da Branca isso não acontece muito, ou não acontece, porque parece ter também esse prazer no jogo, no trocadilho. Comenta assim um pouco sobre essa Esse felicidade aspecto. da escrita, esse Interessante. gozo, né, que te fez escrever o Poemas da Branca, apesar de ir para esse lado do amor interditado, né? Sim. Acho que tem uma característica no Marília de Dirceu, do próprio 18, desse lirismo pastoril, que é da graça. Os poemas, eles têm graça, eles são graciosos, que tem, claro, uma leitura católica, essa luz da graça, a graça como sendo algo divino, mas a graciosidade como mimosidade, como uma coisa muito, vamos dizer, delicada, enfim, eles têm uma espécie de aura, ao mesmo tempo, muita musicalidade. Eles são uma lírica de leveza, tanto que uma das cenas comuns desse tipo de lírica é a construção de um lugar ameno, em que o apaixonado leva a amada. Esse lugar ameno, ele é bucólico, ele tem as águas muito transparentes, e a natureza é exuberante, a beleza é exuberante, a amada é exuberante, é tudo muito... Né? Que eu acho que eu faço menção a esse lugar ameno, por exemplo, nos Poemas da Branca, mas como sendo o lugar terrível. Na situação urbana, o lugar ameno é o lugar terrível. Não dá para levar a amada num lugar ameno. Que é a moita, né? Também, se você for ver, dessacralizando esse lugar, é levar a mulher atrás da moita, que é o que faz o Machado de Assis com a Flor da Moita, que é a mulher que é fruto de uma relação escondida atrás de uma moita. Aí nasce a criança, é a Flor da Moita, que é o riso. Então, essas referências da graça e do riso que eu tenho das minhas leituras, não só do Machado, mas, sei lá, do Luciano Samosata, que é o autor lá helenizado, o grego, o sírio helenizado, né, escreve em grego, no século II, que foi lido pelo Machado, ele também tem narrativas muito irônicas. Então, esse riso eu colho um pouco aí, e, ao mesmo tempo, essa graça da própria poesia, vamos dizer, de saída, que é a parodiada, a do século XVIII, e invisto no humor. Mas tem, por exemplo, o Zé Bonitinho também é uma figura do humor brasileiro, pop, televisivo, da indústria cultural, né, uma coisa bárbara quase, em oposição, vamos dizer, a uma poesia dita como neoclássica, né, considerada neoclássica, se a gente quiser. O Zé Bonitinho é muito vulgar, né? E ele entra como um lugar lírico também, o Zé Bonitinho, que é o que se acha, né? Ao mesmo tempo, outro personagem, que é também outra máscara, do conquistador, né?
o Dom Juan, que é um lugar da arte, da literatura, da ópera, também desse amor que beira, às vezes, ao perverso, ao sofrido. Há referências muito pesadas tratadas de modo muito leve, porque a própria Branca pode ser uma mulher trágica, alcoólatra. Não, inclusive, ela é uma menina baladeira que bebe muito, que se droga muito. Só que eu não abordo isso de modo moralista e nem de modo apologético, né? Não faço uma apologia. É um dado de realidade que a ficção não pode ignorar. Mesmo não fazendo uma reconstituição, né? Porque é um ambiente também desse lirismo que é quase alcoólatra. E tem um poema que eu acho que fala, alcoólatra de ti. O eu lírico torna-se alcoólatra dela, bebe a personagem que deseja, né? E não dá para fazer uma história que se ambienta em baladas dos anos 2000 sem álcool nem droga, nos inferninhos. E aí a gente tem que ser de modo leve, porque senão fica moralista, sei lá, né? Fica como se fosse um antro, né? Ou autopunitivo também, algo desse. O autopunitivo, é isso. Cheio de culpas, né? É isso que eu não identifico, assim, nesse texto aí, né? E no livro anterior também. Conta um pouquinho o que você está escrevendo agora. Esse livro, a gente tinha conversado há um tempo atrás, que você estava planejando uma revanche, uma revanche, outro lado da lua. Depois que eu terminei o Poemas da Branca, e ficou assim engavetado muito tempo, eu comecei a achar que a personagem branca poderia fazer poemas para o poeta, né? Porque no Marília de Dirceu a estrutura é um poeta escreve para uma amada. Então são poemas Marília de Dirceu, esse D, porque os poemas do Dirceu para Marília. E aí eu pensei, bom, a Marília, tá vendo? Branca, que é Marília, que é Bianca, que é Blanche, que é a Narda, né? Você tem a Beatriz, várias mulheres na história da literatura, né? Muito diferentes umas das outras, mas esse lugar do feminino e do desejado, né? Ela podia falar, eu pensei, ela podia falar. Daí eu escrevi alguns poemas que são basicamente respostas da Bianca, ao poeta que escreveu a voz no primeiro livro. Então, o primeiro a voz é masculina, o segundo livro a voz é feminina. Então, são poemas dele. São poemas do poeta, né? Porque são poemas que ela faz para ele. E aí eu cheguei a escrever há uns anos esses poemas, e do ano passado para cá eu vim reescrever. Cortei muitos, reescrevi vários, e acho que não criei nenhum novo. Talvez ele também tem essa estrutura de poemas numerados e tem intervalos, mas ele tem menos intervalos do que o Poemas da Branca. E ele tem intervalos com personagens que não os do Poemas da Branca, com a exceção, se eu não estou enganado, porque eu posso estar, que faz tempo que eu não mexo nesse arquivo, que eu tinha, acho que um poema que se repetia nos dois livros, que é para Eurídice Fontela. A Eurídice Fontela, inclusive, eu acho que de todos os intervalos é a poeta que tem um lugar quase que filosófico, de desacreditar, eu não diria nietzscheano, que eu acho que é muito peso botar esse carimbo, mas algo... um pouco estranho ali, eu acho que ela introduz essa estranheza um pouco ali. Ela não tem essa felicidade que a narrativa tem, nem que outros intervalos possam ter, porque tem intervalo com tangerina, intervalo com flor, que é tudo muito leve.
embora tenha intervalo, tenha o PCC, que tem a coisa da violência, mas ela, em especial, ela vem com uma bebida também, que é um gin, né? Que é uma bebida muito forte. De tudo que se bebe ali, acho que o gin é o mais alcoólico, né? De teor alcoólico maior. Mas que não sai da órbita do perfume, né? Então, pois é, também. Que beber perfume. Eu acho que tem muita sinestesia também, né? O que é um outro aspecto Tem. nos Poemas da Branca. Bom, mas esse segundo, então, ele não é uma continuação na história, ele não é, é a segunda parte. Não, o primeiro livro é o primeiro livro fechado nele, o segundo livro, ele é fechado nele, mas ele tem muito mais completude sendo lido em conjunto com o primeiro, porque é a resposta da personagem ao poeta. A Magnólia Costa, na apresentação, não chama de poeta, chama de humanista. Ele fala do humanista, porque ela engloba, numa figura, várias práticas letradas, não só a poesia, como história, né, filosofia moral, os estudos de humanidades, né, humanitas, quando ela é nessa categoria, renascentista, inclusive, né, uma categoria renascentista, ela faz essa leitura. Porque a estrutura da paródia é o poeta para a amada. Então, agora seria, então, a amada para o poeta. E aí é uma questão que, quando eu fui reescrever, eu fiquei preocupado, porque, olha, a gente vive hoje um momento de identidades sendo muito discutidas e espaços para essa discussão das identidades, e lugares de fala e de pertencimento, enfim, ao mesmo tempo da alteridade. Eu escrevi um livro, sou homem, branco, no lugar de uma mulher. A fala é uma mulher. A voz desses poemas é de uma mulher. Então, eu tive que ter um certo cuidado para eu não cair numa burrice de forjar uma representação feminina de um homem que não, primeiro, não vive na pele, não sabe o que é ser. Então, assim, eu não acho que eu faça uma representação do que é uma mulher. É uma resposta poética pensando no eu lírico feminino, assim como existia o eu lírico masculino e feminino medieval das canções. Esse lugar também não é, entendeu? É um lugar é uma tópica, o eu como uma tópica. Então, a personagem que eu construí, feminina, no primeiro livro, fala no segundo, a partir do que eu conheço dela, que eu inventei. É uma voz inventada, não é nenhuma mulher empírica falando. Então, não importa se é uma mulher ou se é um homem, porque é uma mulher de ficção. Mas eu tive muito medo, porque é muito fácil a gente fazer uma bobagem no lugar do outro, falando pelo outro, quando a gente se coloca no lugar do outro. Mas aí eu pensei também, bom, eu tenho referências na canção do Chico, que ele fala de mulheres muito bem. Ele passa a ser muito questionado recentemente pela direita, mas por questões políticas, não... E também por um politicamente correto, às vezes muito equivocado, né? Mas ele sempre construiu coisas do feminino de muita sensibilidade e de muito gabarito, e coisas irônicas também. Quer dizer, às vezes você fala que está depreciando a mulher, não, ele está sendo irônico com a depreciação que é feita do feminino da mulher. Então, essa escrita de uma personagem feminina, como é um homem criando uma personagem feminina que fala. Uma mulher pode criar um personagem masculino que fala. Agora, é claro que tem que ter um conhecimento, pelo menos um pouco básico, para não errar muito. Eu não sei se eu faria, talvez, estudando um lugar, um personagem trans, como é que eu faria isso? Eu precisaria conhecer, precisaria vivenciar. Hoje eu não seria capaz de escrever uma personagem que fosse trans. Não tenho o mínimo conhecimento disso. Agora, ali é verossímil aquela mulher, que é um lugar também poético, né? Porque
A Branca, ela é um lugar poético, além de ser uma personagem, ela é um lugar poético. E então, pela história da cultura, dá para criar uma ficção também. Mas é tudo com base na história da cultura, no que a gente tem de material estético desses séculos todos. Não que eu conheça tudo, mas algumas referências a gente tem, né? Sim. É interessante você ter falado de tópica, de lugar poético, porque tem um outro aspecto nos seus textos, e nos dois livros isso aparece muito, que eu acho que puxa um pouco mais para o referente, que é o aspecto da geografia. Tem um, tem um verso seu que você fala que você é persona da topografia, né? E, Isso. assim, então tem essa tópica literária, mas tem também esses lugares, né, que estão assim, que Retóricos. atravessam o seu texto, né? Então eu queria, para a gente fechar assim, já que o seu livro traz essa ideia da paisagem paulistana, né? Você falasse um pouco dessa presença da geografia, da topografia, no seu na sua concepção de escrita e nesse livro aí específico. Ah, mas tem uma outra coisa antes. Esse novo livro já tem título? Poemas dele, Monólogo da Branca. Uhum. Poemas dele, Monólogo da Branca. É um monólogo. E já está encaminhado? Como é que... Na verdade, eu reescrevi, já cortei, já defini o texto, eu comecei a editorar o texto, mas eu vou finalizar a editoração quando o William terminar as ilustrações e a capa. Claro. E você vai fazer, daí eu te envio, porque você vai fazer pós-fácil, não é? A gente combinou de você fazer um Que bom. pós-fácil. Que legal. E acho que a Magnólia vai fazer uma apresentação, porque a Magnólia, ela se tornou uma, Magnólia Costa, né? Ela se Uhum. tornou uma leitora dos meus textos, e ela tem Que lido ótimo. poemas meus também no Quinta Maldita. Ela leu alguns textos meus no Quinta Maldita. Sim. Aí ela estava brincando comigo que ela quer ser minha leitora oficial. Falei, tudo bem, Magnólia, não vai me botar um processo trabalhista nas costas, né? E assim, eu já tive uma conversa com o William a respeito da ilustração e da capa, então tem muita coisa definida, mas ele não fez nenhum esboço ainda. Ele está viajando para a França mês que vem. Eu acho que ele vai fazer lá, porque lá, inclusive, ele fica mais fechado, que é mais frio. Aqui no Brasil ele sai muito, né? Desconcentra muito para fazer esse trabalho. E acho que, no fim, é só o ano que vem mesmo. Esse ano, não, acho que já não rola mais. Ah, Acho que para o ano sim. que vem. Bom, mas Então, assim, mas vamos, diga. se você puder tratar Voltar à daquela questão. questão da geografia, da Ah, topografia, sim, da dessa dimensão topografia, do lugar, né? Dessa o dimensão do lugar, lugar, assim, que me parece que acho legal. é algo um referente, ao mesmo tempo tem essa dimensão um pouco retórica É, também, né? sim, eu acho legal essa tua pergunta, porque tanto no Mar dos Dias quanto no Poemas da Branca, essa coisa dos lugares, elas são importantes não porque há uma descrição de um lugar que é um pano de fundo. A narrativa ela é toda construída muito com isso se constituindo. A narrativa é feita justamente por estar nesses lugares e por serem esses lugares e terem esses nomes, né? Essa coisa topográfica, quase e às vezes toponímica, né? Tem uma toponímia. No Mar dos Dias é muito forte. Os lugares que eu transitava e escrevia a narrativa, anotava, basicamente é um livro de anotação. O Mar dos Dias, as três partes se constituiu de anotações e depois a forma final, como ficou no livro. E então, por ter esse caráter de anotação, eu estou sempre me deslocando. Então, tem assim um lugar que chama Anadias, ou que tem a ponte do Rio do Azeite. Esses nomes todos eles são tão sugestivos, eu acho que eles são tão bonitos, e alguns acabam criando.
no Mar dos Dias, e cria lá o nome de uma santa, o nome de uma igreja, mas tem esses lugares que eles são da observação mesmo, eles têm uma paisagem, eles compõem uma paisagem, mas eles suscitam uma narrativa. É possível, a partir deles, conduzir uma narrativa que tem uma historinha, um conflito, um desejo, que tem um núcleo que você possa desenvolver a narrativa, mas que passei por esse lugar. Eu acho cinematográfico, porque é o olhar, né? O olhar é o guia desses lugares. E no Mar dos Dias tem muito lugar no meio do mato, de praia, de cachoeira, rios, pontes, morros, plantas, bichos, né? Também tem esses nomes também, que são do lugar. E no Poemas da Branca, também essa ideia de ser uma paisagem paulistana, esse subtítulo veio depois. Veio já, agora, quase no processo de feitura do livro para o e-book, que, conversando com o Ira, que estava fazendo a capa, ele disse, você não acha que, se tiver um subtítulo, pode ter uma atração maior para um leitor ficar curioso? Eu falei, pode ser, e acho que pode caber ali, porque Poemas da Branca fica muito perdido, sei lá, que branca é essa? É mesa branca, entendeu? Que branca, né? É racista, é supremacista, Sim, que sim. inclusive, Uhum. né? E aí ele falou, bota um subtítulo que pode dar uma... E aí, assim, é muito curioso, porque nessa camada modernista, o subtítulo corroborou esse outro nível de paródia, que é a paisagem paulistana, que o paulistano também vem de uma noção modernista lá do Lira Paulistana. E tem o Lira Paulistana, que também foi um lugar de balada em São Paulo nos anos 80, da música de Arrigo Barnabé e Tamara Assunção, que se apresentavam ali. Então tinha essa cena também no Lira Paulistano. Essa ideia da lira, né, que o livro se compõe de liras, e tem esse paulistano, também reforçou o lugar, porque a narrativa toda ela tem lugares muito definidos, né? A personagem gosta do cemitério, porque ela tem uma referência punk, gótica, né? E o cemitério, então, em São Paulo, é aquele lugar conhecido, que tem as flores, e que é 24 horas, e perto de lugares que tem balada. Enfim, São Paulo é uma cidade muito agitada, assim, quer dizer, praticamente não para, né? É cosmopolita mesmo, né? Uma coisa assim, urbanoide. E tem esse lugar do urbano. Mas aí tem outros lugares de São Paulo, que são os próprios lugares onde tem os clubes, né? Os inferninhos. Higienópolis, que é o lugar da personagem branca, que é um lugar em São Paulo também que tem lá uma história, próprio nome Higienópolis, de higienização, né? Essa ideia de um lugar higienizado, e recentemente a discussão do gente diferenciada para o metrô é em Higienópolis, em São Paulo. Aquela discussão que o pessoal não queria metrô perto de casa, porque ia proletarizar o bairro, né? Não ouvi E falar, aí, não. Não fiquei sabendo. isso, olha, eu te falar que isso é de 2013, talvez, de lá Ah, para cá, essa onda terrível fascista que começou a nos cobrir, né? Na construção do metrô em Higienópolis tinha essa discussão de que não era a sociedade de bairro, assim, moradores não queriam, porque eles eram gente diferenciada, esse era o argumento, somos gente diferenciada, e aí se tiver metrô aqui, o bairro vai ficar proletarizado, vai ficar decadente, vai ficar sujo, vai transitar gente que a gente não quer, né? Que é classista, né? É preconceito de classe e racista muitas vezes, né? Então, quando eu tenho noção de quando eu construo a personagem branca desse lugar de Higienópolis, que tem essas referências também em São Paulo. Era um lugar modernista, Higienópolis era um lugar que ficou fascista.
Mas a elite paulistana em Higienópolis sempre foi a elite paulistana de Higienópolis, é o personagem da elite. Porque a pastora lá também, ela é de uma classe social mediana, né? No 18, a pastora, ela não é nobre, né? E Uhum. é irônico também, porque essa é uma elite econômica, mas é uma elite em termos culturais é burra, né? Essa elite Uhum. brasileira econômica, Uhum. Uhum. e de Higienópolis não deixa por menos. Então tem esse lugar também. O que eu acho que fica muito diferente de um livro para o outro é que um é muito urbano, né, de fato, livro paulistana, na cidade de São Paulo, na capital do estado. Ele é no litoral, mas ele é um litoral caipira também. Ele é um litoral caiçara que tem... Ele não está espremido assim, entre o mar e a montanha. Ele tem ali na montanha muita mata atlântica ainda, né? Mas é um resumo de Mata Atlântica, ali, Jureia, indo, aquele litoral do Mar dos Dias, é um litoral sul de São Paulo, indo para o Paraná, que é um litoral bonito, inclusive. Uhum. Uhum. Sim. É um litoral frio. Então, esses lugares todos, eu acho que, um pouco pela minha observação, eles têm uma beleza nos nomes, não só a beleza visual deles, mas os próprios nomes têm beleza. Mar do Azeite, como que é? Pontinho, não é? Portinho, o Portinho, porque o lugar chama Portinho. Esse diminutivo afetivo, né? Eu acho que, Uhum. para mim, eles são todos muito sedutores. E aí eu acho que eles geram uma vivacidade no texto mesmo, assim, acho que dá uma... Essa Talvez essa presença alegria do pitoresco, né? Exatamente. do pitoresco é. Uhum. É engraçado, porque é quase uma cor local também, né? Aham. Eu acho que acaba assim contrastando com todo aquele outro aspecto da citação, né? Daquele acúmulo de cultura, né? Que os seus textos têm também. Eu acho que faz esse jogo funcionar melhor, assim, porque senão fica tudo só cultura também, né? Uhum. E eu acho que faz esse contraste e eu gosto bastante. É, excelente, assim, muito esclarecedoras as tuas falas. O livro, eu estava vendo aqui agora, ele está disponível lá na arvoredigitалeditora.com.br, em formato de e-book. Está por R$ 20 aqui. Eu acho que a E. editora faz sob demanda, é impresso, Aham. sabe? Ah, Mas também, hoje em tá. dia, eu sou bem defensor do e-book, sabia? Aquela coisa mesmo ecológica do papel. Mas eu gosto Uhum, de um livro em claro, papel, claro. Né? Não claro. sou, assim, nenhum Nossa, ativista contra. eu hoje estou no fetiche do livro vermelho aqui. Eu aproveitei essa Sim. onda que a gente está vivendo ontem e hoje e enchi de livro vermelho aqui atrás. Olha, eu vou te É, mostrar o meu é, celular tá sobre algo que é também vermelho, tá vendo? São livros. aham, aham, Eu tenho muito sim, vermelho no escritório. sim. Mas é isso, Eduardo. Assim, eu quero agradecer a sua presença aqui hoje. Foi muito bom te ouvir novamente, né? Tô com saudade de você. A gente vai Sim, se precisando encontrar em vir a São breve, Paulo. tomara. É, Tomara, tomara. Estou com saudade também. então, muito obrigado. Conversar com você, imagina, conversar com você é sempre bom. Eu espero ter conseguido responder alguma coisa, porque isso para mim é tão vivenciado mesmo essa escrita, assim. Eu gosto tanto dessa prática, sabe? E dessa conversa, assim, de estabelecer esse diálogo é importante. Fico Aham. feliz pelo convite e pela conversa. Nem sempre bate, né? O crítico é uma coisa, eu, no caso aqui, né? O autor é outra coisa. Então, a gente não precisa Sim, concordar também e essa troca é excelente. sim. Mas é isso, gente. Na semana que vem, então, a gente vai ter mais uma conversa sobre algum outro livro. Até lá, muito obrigado. Tchau.